Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui na tela da Band, na tela do YouTube oficial da Band Bahia e também nas ondas da rádio Band News FM. Esse é o Boa Tarde Bahia. Seguiremos juntos aqui na tela até as 12h30 e, claro, no YouTube e no som da Band News até as 3 da tarde. Victor Pinto, uma ótima tarde para você. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que nos assistem. Sempre uma alegria, uma satisfação. Também mandar uma saudação para o nosso estado vizinho, Sergipe, Aracaju, região metropolitana. A galera que está sintonizada também na tela da Band e gosta também de acompanhar a notícia do estado vizinho aqui, a Bahia. E sem mais delongas, para a gente aproveitar o tempo que a agenda do homem é concorrida, temos a satisfação de receber aqui na nossa bancada o secretário das Relações Institucionais, Adolfo Loyola. Adolfo, obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente no Boa Tarde Bahia. Boa tarde, Band Bahia. Boa tarde, Bahia. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Vitor. Prazer é meu estar aqui com vocês. Luiz. Eu vou começar fazendo a pergunta que a gente fez quase um padrão com as últimas fontes, né, das hostes petistas. Essa eleição está fechada? A gente tem essa eleição interna do PT. Ela tem... Estou te tirando da sua zona de conforto da Serim lá e te trazendo aqui para falar como militante. A gente já está arrematada para Tássio? Veja, não tá. Eleição é eleição. A primeiro erro de uma eleição é achar que ela está vencida. A gente sabe muito bem disso e a Bahia tem esses exemplos, e no PT não é diferente. A eleição direta, todo filiado vota. A candidatura de Tássio conseguiu aglutinar mais forças políticas, mais tendências, mais lideranças, terão mais prefeitos apoiando, mais parlamentares, então ela conseguiu fazer essa aglutinação, inclusive também movimentos sociais importantes. Todos esses movimentos interferem na vida do PT. Os mandatos interferem na vida do PT. Então a gente conseguiu, esse agrupamento conseguiu aglutinar essas forças em torno do nome de Tássio Brito e eu acho que ele sai na frente, mas nós não podemos desconsiderar. O PT tem outros 5 candidatos, tem o ex-presidente Jonas Paulo que também é candidato, tem uma força importante, de uma corrente importante do PT, mas eleição é eleição, está caminhando, nós vamos ter até dia 26 para a gente poder ainda, se alguém desistir, juntar uma chapa ou outra. Eu sei que eles estão conversando entre si ainda para a gente achar o maior número diminuir o número de tensões e a gente poder fazer uma eleição limpa e transparente, como é da democracia interna do Partido dos Trabalhadores. A eleição do PT que acontece em 6 de julho, né? 6 de julho. Então, nas instâncias municipais, estaduais e também instância federal. Que já deu muito pano para manga até aqui, já né? está dando, não está sendo fácil. Mas a gente até brincou com o Kaique Ara, aqui, vereador de Camaçari, que parece ser uma briga de irmãos. Exato. Mas se um falar mal do outro de fora, quem vem de fora não fale mal. É uma tendência. Assim, a Camaçari foi um ponto fora da curva porque teve um consenso diante de quadros importantes, de cidades importantes. A estadual ainda tem essa rusga, mas você acha que vai ter fraturas que atinjam 26, por exemplo, na candidatura futura? Não. Gente, nós tratamos isso com muita naturalidade. Nós, digo o PT. O PT é o único partido que você vota em seus dirigentes. Todos os filiados. Nós temos eleição direta para isso. Então, você votar no seu presidente municipal, você escolher seus dirigentes, votar no presidente estadual, no presidente nacional e ter as forças. O partido, como foi formado com uma pluralidade de ideias, também pode discutir isso na eleição. Então, é isso que a gente coloca para o nosso filiado. Tem municípios, ou até mesmo alguns estados, conseguem fazer esse consenso. Mas a Bahia é um estado-nação. Nós somos do tamanho de um país. Então, nós temos um número de filiados gigante. É o principal partido da nossa coalizão de forças. Então, nós não podemos simplesmente trabalhar, nos matar para ter um consenso e não ter a pluralidade de informações, de debates políticos. Isso tudo é salutar para nós. É formação política. Nós vamos forjar dentro do PT. Então, isso é importante até para o militante lá da ponta, o cara que está chegando agora, participar. Lógico que a eleição tem uma tensão, tem outra, mas até o período de você participar de uma eleição, você perder a eleição, você ganhar a eleição, é formação política. Isso
só o PT consegue nos entregar. Então, para nós é muito natural isso, essa disputa, essa conversa, a gente exercita, então para nós é importante ter esse processo de eleição direta. Aliás, até para quem está acompanhando a gente, para quem começou a acompanhar a política um pouco mais graças ao Boa Tarde Bahia, algumas pessoas devem estar estranhando, porque a gente sempre faz essas perguntas aqui para fontes do PT. E a resposta está aí na resposta do secretário, né? O Partido dos Trabalhadores é o único que deixa fugir das suas barreiras internas essas disputas. Nos outros partidos, a gente costuma só conhecer os bastidores, e de bastidor o Vitor Pinto entende muito bem. Eu então, quase nada, só... Vitor traz nos comentários dele. Só um pouquinho. Mas as fontes dos partidos políticos, as quais são questionadas de forma contundente sobre isso, sempre são as fontes do PT, porque lá, de fato, acontece a eleição. Para você que sintonizou o rádio agora, nós estamos no Boa Tarde Bahia, como você já sabe, você que está na tela já está acompanhando. Estamos recebendo hoje aqui na nossa bancada secretário de Relações Institucionais do Governo do Estado, Adolfo Loyola. Vitor perguntou se essa disputa interna do PT pode provocar fraturas para 26. Agora perguntando como secretário, não como militante. Essas discussões acabam gerando dor de cabeça no seu gabinete? Veja, não, sim e não, vamos dizer, eu não chamo de dor de cabeça, mas acaba passando, as forças conversam, os secretários que são de tendências diversas também acabam perguntando, mas veja, novamente eu reforço, não há demérito nenhum em ter eleição no PT, pelo contrário, para nós é importante e isso é natural. Se tivermos que fazer inúmeras reuniões, inúmeras negociações, eleições, não vamos fazer. O PT é assim, então vamos lá, eu fui treinado no PT, eu fui formado no PT, então eu não tenho problema nenhum em dialogar, em conversar com as forças políticas, seja ela a grande ou a pequena. Então essa formação é importante e eu acho que outros sujeitos no partido, outros filiados devem passar por isso também. Então, para nós é muito natural. Deixa andar, coloca, não é dor de cabeça, se tiver que conversar, levar, tendo paciência, a gente vai conversar, vai dialogar, e isso é importante para a democracia. Eu vou trazer aqui uma declaração que já tem um tempo, mas que reflete também e ainda repercute. Coronel, com a disputa já das vagas futuras da majoritária, comparou o PT ao nazismo, uma chapa puro sangue. Depois fez meia-culpa, disse que foi mal interpretado, mas passou um recado da chapa puro sangue. Nós tivemos aqui essa semana o senador Otto Alencar, que questionado também sobre conjuntura de chapa majoritária, se o PSD fica com o Senado ou não, se vai ser Jerônimo, Wagner e Rui na chapa, ele lembrou que não existe nenhum partido, e aí ele inclusive inclui o próprio PSD nessa história, não existe nenhum partido na Bahia, na fotografia atual, que pode fazer esse tipo de hegemonia de querer uma chapa puro sangue. Citou que a última chapa puro sangue imposta, que foi em 2006, pelo carlismo, perdeu a eleição e disse em alto e bom som que chapa puro sangue ele não vê com bons olhos. Até brincou da questão das cores da bandeira da Bahia, que precisava ter o vermelho, o azul e o branco da paz. E o branco da paz. Aí ele pergunta, coronel, tem dado dor de cabeça, vírgula, como está essa conversa já antecipada, já se encaminhando para 2026 com o PSD, que é o maior partido aliado do PT aqui no nosso estado? Veja, nós ainda não abrimos essas conversas porque a eleição é ano que vem. Nós não estamos discutindo chapa agora. É um luxo, volto a dizer, é um luxo nós termos 3 governadores numa chapa. Tá certo que teve chapas puro sangue lá atrás, mas não era a figura de 3 governadores. Então, teve isso em 2002, era uma chapa de 3 governadores, e se elegeu em 6, não era uma chapa, vamos deixar claro aqui, de 3 governadores. Mas também não estou fazendo alusão nenhuma ao carlismo, não sou Otto, mas eu tenho um pouquinho de história aí, eu tenho um pouquinho de cabeça, que o senador é um mestre nisso, é maravilhoso. Então a gente, é só colocar. E está certo, eu acho que o senador Coronel não dá dor de cabeça de forma nenhuma, ele é um senador com mandato respeitado, municipalista, tem feito um trabalho na medida do possível do que ele acha que é importante para os municípios, né? É uma liderança política, foi deputado estadual, foi presidente da Assembleia, então não é uma pessoa para ser desconsiderada.
certo? Está num partido importante do PSD, que é o nosso principal aliado aqui, é o partido que tem maior número de deputados estaduais, nosso aliado presidente da Assembleia. Então, em 26 nós vamos discutir em 26. Aqui, no nosso projeto político, todo mundo cresce. Ninguém aqui quer tirar espaço de ninguém e nem fazer política para rebaixar ninguém. Nós vamos conversar. Lá no ano que vem, nós vamos discutir qual é a melhor chapa. Como é que a gente vai fazer uma chapa mais competitiva, vai ser melhor. Então, não é hora de discutir isso. 26, nesse mesmo período, em 21, um ano antes da eleição, ninguém tinha noção do que ia ser a eleição. Ou então, quando nós começamos em final de março, início de abril, quem era o favorito e como é que acabou a eleição. Então, nós estamos com muita tranquilidade. Nosso trabalho agora é gerir o Estado, implementar as políticas públicas e o plano de governo participativo do governador Jerônimo. Ano que vem nós vamos conversar sobre eleição, sobre movimentações partidárias, uma que a gente não pode nem fazer isso agora por causa da janela partidária. Então, nós vamos gastar essa energia, investir essa articulação política no ano que vem. Agora é para as coisas de governo. Já que puxamos um pouco no processo histórico, Luiz Felipe sabe que eu sou apaixonado por história, estudo muito história da política. Somos, né? Três, Mas eu sou um apaixonado. Pegando o gancho ainda sobre 26, esse processo histórico, algo que nós já havíamos debatido na coluna Esse é o Ponto no Jornal Band News, com o professor Cláudio André, com o Maurício Leiro aqui também. Isso, jornalista, colega. Qual a confiança que vocês do governo têm na tática dos prefeitos, inclusive paquerar e conseguir arrastar para os seus lados os prefeitos aliados à Assembleia? Não corre o risco de ser um 86 do já comi, já bebi, mas meu voto é de Valdir? Veja, é porque é diferente. Aí, novamente, nós não estamos fazendo menção, olha lá. Não é cooptação de prefeito. Sim. Eu não estou trazendo prefeito aqui para conversar, para trocar apoio. Do ex-prefeito ACM Neto, tá? Que chamou você de puxa-saco de prefeito, né? É que o problema é o seguinte, as pessoas que nunca pararam para conversar com outra, de igual para igual, ou então nunca pisou no barro para conhecer um prefeito ou uma cidade pequena, acha que todo mundo deve reverência a elas. A gente trata de uma forma diferente. Eu sou um cidadão do interior, filho de professora advogada com topógrafo, vim de baixo, vim para cá estudar, acabei firmando. O governador saiu de um distrito, de uma cidadezinha de 4 mil habitantes, veio para cá. Então, nossa formação política é outra. Você tratar bem o seu igual, porque você está num cargo, aquilo não me... eu não sou puxa-saco da pessoa porque ele está ali como prefeito, não. Nós estamos abrindo, nós estamos dialogando com todos os prefeitos, independente de partido. Nós não podemos governar de costa para quem não votou na gente. O governador governa para 15 milhões de baianos, não governa para 4 milhões e meio, foi a votação dele. Certo? Nós votamos para todo mundo, nós estamos governando para todo mundo. Então, se nós estamos fazendo uma conversa institucional, como é que o investimento do Estado chega melhor no município? Através da prefeitura. Se o prefeito falar, em vez de você calçar essa rua, vamos fazer outra aqui junta, a cidade ganha mais. Então, nós vamos conversar. Agora, o processo é dinâmico. Se lá na frente o prefeito se sentir bem, falou, não, eu quero caminhar com o governador Jerônimo, será muito bem-vindo. Nós estamos de portas abertas. Não tem problema com isso. Agora, não me peça para não conversar com os prefeitos que não votaram conosco. Aí eu vou ficar de costas? Nós vamos ficar de costas para Cairu, que é a cidade que tem a terceira maior, que recebe mais turistas na Bahia, e o Décio, que é um grande prefeito, é 5 vezes prefeito, foi deputado, sempre foi oposição a este projeto, mas nós vamos ficar de costas para ele? Aí nós não vamos deixar de investir, de conversar com o prefeito, que... Digo aqui, ele nunca tinha sentado com um governador nosso nesse período. E falo porque foi um bom exemplo. Que para mim tudo isso é formação política também, porque ele dá conversa. Ele é um cara que tem mais de 20 creches no município. Chama a atenção. Um prefeito cuidar assim de sua cidade, certo? Aí nós vamos deixar de fazer investimentos? Como é que uma cidade daquela fica sem uma UPA, Morro de São Paulo, que tem turista o ano inteiro,
Que é isso. Que ele não aguenta. Assim, pois é, então o governo do estado foi lá, estamos fazendo um convênio, estamos colocando. Em nenhum momento, aí você pode buscá-lo, perguntamos se quer apoiar, se tem alinhamento automático. Não tem. Nós vamos conversar. Eu vou aproveitar essa sua resposta e já vou incluir uma outra. Eu sei que você está preparando para falar dele, porque nos últimos tempos é emblemática e está na sua conta positivamente também, que é a aproximação do governador Jerônimo Rodrigues, a reaproximação do PT com Zé Cocá lá em Jequié. Né? A gente recebeu o deputado Hassan aqui, nós conversamos, ele disse que também participou de toda essa articulação. Então, Zé Cocá, por exemplo, seria um grande soco no estômago, por exemplo, na oposição, caso perdesse um pretenso candidato a vice numa possível chapa de ACM Neto em 26. Ou Zé Ronaldo em Feira também, que a gente viu essa aproximação na micareta recente, né? Então, assim, eu já vou incluir na sua resposta essas duas questões e mais. Todo esse processo que envolve a federação com progressistas e a base que vocês têm na Assembleia Legislativa e o PDT, né? Que apesar do arranjo ter acontecido quando em Brasília as coisas acabaram não dando muito certo poucos dias depois, né? Como é que você está vendo esse processo de articulação com prefeitos e essa questão na Assembleia, particularmente com o PDT e com o PP? E que a ACM Neto, nesta semana, em entrevista à Rádio Acesso, menosprezou a ida do PDT para a base de Jerônimo, dizendo que a gordura, vamos colocar palavras minhas, a gordura, a musculatura do PDT real que tem hoje, continua com ele. Porque ele não respeita partidos. Ele faz dos partidos de aluguel. É isso que ele tem. Então, nós estamos trazendo a história do partido. Nós estamos trazendo a história de Brizola, a história de Darcy Ribeiro, certo? Respeitando o presidente Félix Mendonça. Nós vamos ajudar a construir o partido juntos. O PDT foi muito grande na Bahia quando estava aliado a nós. Hoje ele estava sendo apenas usado como moeda de troca e barriga de aluguel lá. Então, nós trouxemos para cá, vamos fazer uma construção. Então, tudo dele ele sempre menospreza. Nós não temos problema com isso. Aqui é para crescer. Nós vamos trazer, que a gente quer que cresça pelo partido, que é importante. O PDT tem a linha mestra na educação, no trabalhismo. Então, para nós aqui é muito bem-vindo e eles podem ajudar demais a nossa política aqui. Então, para nós está muito limpo isso. Quanto à união do Progressistas com a União Brasil, que é essa nova federação, para nós muda pouco, porque de fato nós estávamos trabalhando uma aliança de trazer o PP de volta, que aí nós viríamos com os 2 deputados federais, com o Mário e com o Cajado. A gente fez uma conversa bem avançada com a bancada dos 6 deputados. Acabou que teve essa união, aí esfriou, certo? Mas a bancada estadual continua firme conosco no governo. Então, os 6 deputados continuam votando como sempre votaram. São deputados que nos ajudam na Assembleia Legislativa. Então, continua isso. Aí, na hora certa, ano que vem, nós vamos fazer as movimentações partidárias aonde eles se sentirem melhor também. Não vai ter nada de imposição. Nós vamos fazer essa construção juntos. Você que sintonizou agora a Rádio Band News FM, está aqui com a gente na tela da Band, no nosso canal do YouTube. Boa tarde, Bahia de hoje. Recebe o secretário das Relações Institucionais do Estado da Bahia, Adolfo Loyola. A gente tem pouco tempo dela à frente da Assembleia, mas já tem visto as movimentações internas, as arrumações que têm sido feitas. Tem surpreendido já esse primeiro momento de Ivana Bastos à frente da casa? Eu não chamo de surpresa, mas é um novo ritmo. É a primeira vez que uma mulher é presidenta, ela está inovando, então está com gás, então está bonito de ver o trabalho dela, nós ajudamos nessa construção, mas a Assembleia tem todos os méritos, ela tem todos os méritos, ela foi a deputada estadual mais votada na eleição passada e ela continua uma deputada presente e tem feito isso muito bem com seus pares lá na casa. Nós só temos a agradecer e desejar votos de sucesso a ela lá, como ela tem feito. É uma deputada experiente, tem tempo de casa, então ela sabe muito bem o que está fazendo e para nós na Aliança ela é importante onde está. Vitor, me permita voltar um pouquinho para o começo da nossa entrevista, porque eu acho que a gente
na entrevista com o Kaique, também com o Lucas, às vezes a gente falava muito sobre o processo de renovação. Sim. Né? A do Floelo não é nenhum menino. Eu acho que nós estamos, eu e ele, na mesma Não, faixa. A menina aqui só tem eu na bancada. De menino não tem nada. Aliás, em bom soteropolitanês, de menino. Menino, fica aí, menino, pois é. Mas, Adolfo, o senador Jacques Wagner, do qual você tem uma relação estreita, e é a sua escola na política, né? Eu me recordo que no primeiro governo dele, eu entrevistava, se eu não me engano, no São João e tal, e perguntávamos sobre a eleição seguinte. E ele falava, por exemplo, eu já citei isso aqui, de Osni Cardoso, quando ainda era prefeito de Serrinha. Ele dizia, tem um menino lá em Serrinha que é muito bom. Ele tinha que falar de Serrinha, né? Eu que sou de Coité, ele tinha que falar de Serrinha. Eu acho que o PT continua errando no que diz respeito à renovação. Veio a eleição da sucessão dele e ele emplacou Rui. E tem interferência direta em fazer Jerônimo Rodrigues. Claro. Né? Eu disse a Jerônimo, no segundo turno de Rui, quando ganhou, eu olhei para ele, brinquei e disse assim, o próximo é você. O que espera o futuro político de Loyola? Exercendo um cargo, fazendo um caminho semelhante? Veja, é muito tranquilo para mim. Eu vou trabalhar com afinco para a reeleição do governador Jerônimo, a reeleição do presidente Lula e dos nossos senadores e nossos deputados. O meu objetivo de vida é isso. E fico com o governador até o último dia do seu governo. Não tenho pretensão política de eleição nenhuma. Caetano também dizia que não pretendia voltar para a eleição. Mas aí Caetano já foi prefeito lá em 85. Então, mas eu não estou fazendo aqui nem para despistar nem nada. Aliás, Zito, diga, vai lá. Me permita. Caetano teve um trabalho, dizem, né, da relação, e aí fique à vontade, da relação do ex-governador Rui Costa com os prefeitos. E Caetano tinha um trabalho, é o que se diz no bastidores, e é o que a gente via quando cobria, né, muito maior, porque ele acabava tendo de atender uma demanda muito mais ampla. Com essa fama de Jerônimo de ser muito trabalhador e, por vezes, ele próprio fazer as articulações, é mais difícil lidar com isso, com os prefeitos e com as outras instituições, à medida em que o próprio Jerônimo, não vou dizer, atropela de minha parte, tá? Mas assim, ele acaba fazendo ele próprio trabalho. Aí eu pego o gancho dessa fala de Luiz para botar um tempero aqui nessa pergunta, porque o governador deu uma declaração falando assim, se eu tivesse bem, eu não estava correndo tanto. Aí muita gente achou que foi um ato falho, ele reconheceu que não está numa situação boa. Mas assim, Jerônimo está numa vibe 220, até lembrava aqui da entrevista dele aqui no Carnaval, parecia que não tinha Carnaval do jeito que ele estava, uma vibe 220, coloca todo mundo ao redor dele para entrar nessa vibe no 220, que menos corre anda. Que menos corre anda, mas não corre o risco de chegar lá quando tiver necessidade de ter uma energia dobrada, falta gás? Quem menos corre, para mim, é quem menos corre, quem menos anda, voa. Quem menos anda, voa. Tá É nesse baba mesmo. O governador não vai parar. Ele, quando falou isso, ele falou do ponto de vista que ele se cobra muito. Ele não admite ficar parado. A gente está discutindo a agenda aqui, ele não quer parar sábado, ele não quer parar domingo, ele tem que fazer, ele tem que trabalhar. Eu fui eleito para isso. É uma coisa dele. E ele, não é que ele é porque é governador, ele era assim quando estava na SDR, ele era assim quando estava na SEC. Quantas vezes ele mesmo pegava o carro dele, ia dirigindo, ia ver um terreno para pôr uma escola. Certo? Ele fez isso, é o jeito dele. E ele acha que, como governador, ele não pode perder tempo, ele tem que ajudar, tem que trabalhar pelo povo. Mas falar dia de domingo é ruim de agenda. Ruim de agenda para uns, para outros é adorável. Que uma cidade pequena não quer receber um governador num dia de domingo. É uma sensação, é um evento. Então ele está predisposto a isso, fazer uma inauguração de um mercado, participar de uma feira. E ele tem essa vontade de trabalhar pelo povo. Pior se ele ficasse dentro de casa e fizesse todas aquela burocracia para encostar. Ele quer que o povo da Bahia e aquele que está no mais longínquo município veja, toque, sinta um governador. Tem muita gente que faz isso. A gente tem atendido os prefeitos, as audiências com os prefeitos duram 2h30, porque o governador ele vai a fundo, discute ponto por ponto. O prefeito, nunca tive aqui, nunca tive isso, nunca tive essa oportunidade. Ele coloca 4, 5 secretários. Me atendi no segundo andar. Exatamente. Certo? Eu tenho um trabalho porque a cobrança é maior. Eu quero ver o governador, tudo isso. E, para mim, não estou falando, não é trabalho nenhum. É satisfação
Me orgulha fazer parte desse governo, me orgulha trabalhar com o governador Jerônimo e do jeito que ele faz. Mas então, acontece de te ligarem dizendo assim, não, mas o governador disse que já adiantou tudo comigo, já fez assim, assado. Você acontece, tem que e aí eu faço com ele. Eu faço, não tem problema. Nós temos ele não gosta de não dar o retorno. Né? E eu aprendi, minha escola foi lá atrás com o Emiliano José. Sim. Se eu não retorne, tem que dar o retorno. dê o retorno. Olha, em uma apertada síntese, como o povo do direito costuma falar, temos 3 minutos. Só para arrematar uma visão sua nacional. Preocupa a reeleição de Lula? Preocupa um cenário que houve um restabelecimento da aprovação do presidente diante do cenário que estava mais para o início do ano, mas parece que estancou. Assinei o sinal amarelo? Não, veja, a eleição é eleição, gente. Não tem jeito. Nós temos que encarar a eleição no ano que vem. Agora nós temos que focar na gestão. Cada eleição uma é diferente da outra. Não adianta a gente ficar achando similaridade na eleição daqui, dos Estados Unidos, da Índia, da China, do Japão, ou até mesmo os nossos exemplos anteriores. Toda eleição é diferente. Então, nós vamos sentar, vamos olhar. Ano que vem, nós vamos olhar, todo mundo faz conta aqui, vamos olhar o mapa, vamos olhar os players e nós vamos discutir. Porque tá bom, todo mundo fica lá, Lula tá não sei o quê. O que o lado de lá tem para oferecer? É Tarcísio? É Caiado? É Ratinho? Como é que vai ser? E os partidos, como é que estão se movimentando? É porque o PT vira notícia. É mais fácil. O PT vira notícia porque a gente é plural, é democrático, todo mundo fala, todo mundo é autoridade. Então, isso é importante para a democracia e é bonito de se ver. Só que no frigir dos ovos e com a frieza que nós temos que ter, nós temos que esperar, colocar a bola no chão, olhar o jogo e depois a gente distribuir. Tem um amigo meu fala que eu falo Felipe, que eu falo muita metáfora futebolística, fica metáfora. Desculpe, Felipe Freitas. Felipe Freitas, ele fala, você fala muita metáfora, ele fica me corrigindo, meu media trainer é ele. Olha, não temos tempo para mais nada. Poxa, a gente tem que pegar. A gente tem que pegar o nosso banquinho e sair de mansinho, porque a gente precisa entregar a nossa programação para Cátia Fonseca, tem boleto para pagar, tem que entregar a programação, tem boleto que vai ter que voltar hoje ainda. Então, Adolfo, agradecer a disponibilidade de você, que inclusive eu tinha cobrado a ele lá atrás e ele cumpriu a promessa que quando assumisse a Serinha, a primeira entrevista ia ser aqui, e foi aqui. Quando ele assumiu a Serinha, oficialmente ele veio dar entrevista aqui e tem aqui sempre os microfones abertos para a gente poder fazer essa conversa boa sobre política. Gente, eu agradeço demais. Eu fico até me policiando, que é uma entrevista quando é muito solta, aí você acaba tendo que soltar alguma coisa. Isso é ruim de off. Esse estilo de podcast aqui, mas eu quero agradecer e dizer a todos os ouvintes da Band, que é um prazer estar aqui com vocês e logo, logo estarei de volta. Um abraço, Luiz. Obrigado, Luiz. Um abraço, Victor Pinto. Fica aí, viu? Daqui a pouquinho voltamos, depois do intervalo, na TV e no YouTube trazendo... Opa, não, na rádio e no YouTube. Trazendo mais uma excelente entrevista para você. Fique com a gente. Um abraço a todos, excelente final de semana. Na próxima segunda estaremos aqui na tela da Band a partir das 2 da tarde. Tchau, tchau.